Opa, voltando do café então, já com as energias totalmente revalidadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É... Primeira coisa, eu acho que eu estou falando muito a palavra interessante. Eu estou colocando isso aqui no vídeo para vocês perceberem que é um vocábulo que está insistentemente preenchendo a minha cabeça no tocante aqui ao conto do Roberto Bolanho. É uma coisa que a gente não tem controle muitas vezes, né? Eu estava meio que refletindo sobre e me veio isso agora. Talvez vocês nem teriam percebido, mas reparem bem, a palavra interessante ela brota da minha cabeça incessantemente, porque é uma experiência interessante para mim. Sempre ler Roberto Bolanho. Então, voltando aqui, né, às nossas conceituações, eu não sei se vocês perceberam o que eu quis dizer no vídeo anterior acerca daquela situação de signo ideológico, acerca daquela situação que eu tentei evidenciar para vocês sobre o tema do objetos antes do nome e tudo mais. O que a gente pode pensar sobre isso? Correlacionando essas colocações de forma mais intensa com a noção de semiótica que nós estamos aqui tentando desenvolver e jogar para diante. É o seguinte, no final ali eu menciono a tal da ideologia do cotidiano que saiu do trecho que eu li do Voloshinov. Essa questão da ideologia do cotidiano, ela é muito pontual aqui para nós, porque é justamente essa ideologia do cotidiano que vai, como que eu posso dizer, transformar as ideologias que estão contidas numa obra de arte, por exemplo, num quadro do Picasso, por exemplo, sei lá, no Guernica. É o que me vem à cabeça aqui agora. De que maneira que isso se processa, né? É a forma como aquela obra de arte, é a forma como Guernica, ela vai interagir com essa ideologia do cotidiano e vai se transformar. Nós, na condição de observadores do quadro, nós assimilamos o quadro e nós o transformamos a partir das ideologias que carregamos. E muito das ideologias que carregamos tem uma relação direta, mas direta mesmo, com o cotidiano, com o ordinário da vida. E é justamente nesse sentido que brota a beleza da coisa. A literatura do Bolanho aqui, por exemplo. Olha que maravilha, quando a gente toma contato com essa ordinariedade que desprende do seu texto, nós nos aproximamos da literatura, mas nos aproximamos da vida também. É como se a literatura do Bolanho traduzisse a vida para nós. E não abrindo mão de ideologias. Por que a gente volta sempre a falar nessa questão da ideologia? Porque para o círculo de Bakhtin, o círculo dos estudiosos da obra bakhtiniana, qualquer enunciado é ideológico. Olha que interessante isso que eu estou falando para vocês. E mais uma vez entra em cena um vocábulo interessante. Isso é muito pontual, né? E só um adendo. O vocábulo ideologia, aqui dentro dessas perspectivas todas que estamos
colocando para vocês em relação à ideia de signo, ele vai contra o mascaramento do real. Por quê? Porque é através desse signo ideológico é que nós vamos tomar contato com o real, com a vida. Muitas das vezes de uma forma ainda oculta para as nossas percepções. Quando a gente lê o Bolanho, a gente conhece um monte de coisa. Olha quanta informação a gente assimilou aqui do conto do Bolanho. Então ocorreu perante os nossos olhos um desmascaramento do real. Então os signos utilizados aqui pelo Bolanho, que são signos ideológicos por excelência, e eu digo isso me baseando inclusive no Voloshinov, qual é a funcionalidade de tudo isso? É desvelar o real perante os nossos olhos. Muitas das vezes o vocábulo ideologia ele é associado a coisas negativas, né? Não preciso dizer para vocês, o atual governo faz muito isso, né? Tipo, tudo é um viés, isso tem um viés ideológico. Vamos contra o viés ideológico. Poxa, nesse sentido, o viés ideológico ele está impregnado de elementos negativos, quando, na verdade, a ideologia ela é algo essencial, porque todo discurso é ideológico. Se todo discurso é ideológico, como prescindir da ideologia? O próprio ato de dizer que determinado discurso é ideológico, por si só já contém uma ideologia. Ao meu ver, nefasta. Eu gostaria de ler para vocês, eu tenho um livro aqui, na verdade este livro é da minha namorada, a Daniela, professora de espanhol, que faz doutorado na PUC Minas. Ela trabalha muito a questão do Bakhtin, ela faz doutorado em linguística e tudo mais, então ela tem um acervo aqui de livros incríveis e eu vou me cercando deles cada vez mais. Então, vejam só, Linguagem e Diálogo, as ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin, é do Carlos Alberto Faraco. Num dado momento, ele diz assim, o Carlos Alberto Faraco, ele diz assim, e logo adiante dirá que tudo que é ideológico, isto é, entenda-se bem, todos os produtos da cultura dita imaterial, possui significado, é, portanto, um signo. E conclui com a afirmação de que sem signos não existe ideologia, querendo com isso dizer que o universo da criação ideológica é fundamentalmente de natureza semiótica. Paro por aqui. Então, meus queridos e minhas queridas, essa relação das representações, essa relação das imagens, e quando eu falo representações e quando eu falo imagens, eu estou tocando diretamente no vocábulo semiótica, isso tudo é de crucial relevância para a gente poder entender o mundo de hoje. Porque o mundo de hoje ele é formado, ele é composto por imagens, representações. E vocês podem pensar assim, poxa, professor, mas isso sempre existiu, desde o início da história da humanidade. Claro, evidentemente, mas hoje a imagem, a representação, ela pode também nos sufocar. Ela pode também nos tirar do eixo. Nós podemos assimilar, por exemplo, uma fake news e nossa vida se transformar para pior a partir dessa assimilação. Bom, vamos voltar aqui para o conto e nos vídeos posteriores trataremos melhor dessas questões aí voltadas para o Bakhtin, para o círculo
de Bakhtin e etc. Mas tenham isso sempre em mente. Para finalizar, então, aqui a nossa visão do conto, nosso comentário, né? Vejam vocês na página 23 como que existe um trecho de parágrafo aqui, literário, que contém uma força sem tamanho, uma força, uma poesia que vale a leitura. Vamos lá. Página 23. Nesse ínterim, lembro de ter escrito um poema muito longo, muito ruim, cheio de vozes e de rostos que pareciam diferentes, mas que eram um só. O rosto de Miranda Sensini. E que quando eu, por fim, podia reconhecê-lo, nomeá-lo, dizer a ele, Miranda, sou eu, o amigo epistolar do seu pai, ela dava meia volta e saía correndo em busca do irmão, Gregório Sansa. Em busca dos olhos de Gregório Sansa, que brilhavam no fundo de um corredor em trevas, onde se moviam imperceptivelmente os vultos escuros do terror latino-americano. Eu, quando leio este parágrafo, fico sem palavras, porque a força das palavras deste parágrafo contém tudo. Contém tudo. Bom, o conto vai se encaminhando para o final. Na página 27, quando a gente acha que já está tudo terminado, o Sensini regressa para a Argentina, tentando reencontrar o filho, talvez, ou ter a certeza de sua morte. Na página 27, a gente se depara com um clímax inesperado. Pouco depois, ouvi passos na escada. Era Miranda. Então, o que vem a partir de agora é só beleza e finalização. É só paz e tranquilidade. É só a constatação de que, para os escritores, o ato de escrever todos os dias, em qualquer condição, é importante. Isso está no final da página 28. E para quem conhece o Bolanho, sabe muito bem de que, neste momento, ele está falando dele próprio, porque ele estava acometido de um câncer e sabia que ia morrer. Então, enfim, para um escritor que sabe que está na reta final da existência, o que fazer? Escrever, e escrever muito. Foi o que o Bolanho fez. E fez bem. O final do conto é maravilhoso. Transmite uma paz imensa. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer ali, se eles vão ficar juntos, ou enfim, se eles vão virar amigos, ou... Mas existe uma informação aqui que eu acho é a cereja no bolo do conto. Este conto obteve o prêmio de narração Ciudad de San Sebastián, patrocinado pela Fundação Cucha. Poxa, curiosamente, este conto também foi premiado, né? O que confere a esta informação um status de parte da narrativa mesmo. Aí a pergunta que vem, seria o Bolanho uma espécie de Sensini? Eu estou dizendo isso porque o conto inicialmente trata das tentativas de participação em concursos literários de ambos os escritores, né? O narrador e o Sensini. E aqui, ao final deste conto, a gente tem a constatação de que ele venceu um concurso de contos. Então, poxa, caramba, aqui a
a ficção dá as mãos para a realidade e caminham juntas. Esta informação ela é crucial e o conto termina a partir dela, ou melhor, ele começa para nós a partir dela, porque uma história como essa, ela não acaba, né? Um livro começa no final da leitura, quando ele termina, ele começa para nós, é mais ou menos isso, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do Sensine. Os vídeos ficaram um pouco longos, esse aqui está com 15 minutos, mas eu vou finalizar por aqui já, para não cansar tanto vocês. Hoje no Classroom eu vou colocar alguns desdobramentos aqui sobre os nossos trabalhos, algumas datas, tudo bem? E a gente vai caminhando aí em conjunto. Tá legal? Gente, um grande abraço. Deixa eu finalizar aqui com a leitura de um poema do Bolanho. Agora, cadê o poema? Vamos lá. Poxa vida, perdi o poema? Não, não pode. Achei. Poetas troianos. Nada do que podia ser de vocês existe. Nem tempos, nem jardins, nem poesia. Sois livres, admiráveis poetas troianos. Lindo isso. Depois eu comento com vocês um pouco melhor este poema. Aquele abraço, cuidem-se, tudo de bom. Beijos.